Da manhã, daqui a pouquinho a gente recebe então a Manu por aqui junto com o senador Alessandro Vieira. Antes, eu queria chamar o Raimundo para a gente conversar, ele que é professor, teólogo, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Igualdade Racial na Câmara dos Deputados, coordena também a Frente Parlamentar em Defesa da População em Situação de Rua. A gente vai bater um papo com ele agora sobre o Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro de Cláudio Castro, após a chacina. Muito bom dia, seja bem-vindo ao ICL. Muito bom dia, Vivi, bom dia, William, bom dia, Ricardo, bom dia a todos os que nos acompanham aqui pelo ICL. Muito obrigado pelo convite. Obrigada pelo seu tempo conosco. Menos de uma semana após o massacre na Penha e no Complexo do Alemão, o governador Cláudio Castro foi aplaudido de pé durante uma missa na paróquia Santa Rosa de Lima, na Barra da Tijuca. Castro frequenta, junto com a família, as missas de domingo naquela igreja e canta louvores aos fiéis. Eu tenho o vídeo, vamos assistir o vídeo primeiro, a gente já entra aqui na nossa conversa. Muito bem, deputado, a gente começa perguntando, a gente querendo te ouvir, como é que a gente debate ações em defesa dos direitos humanos diante de tantas mãos aplaudindo essa barbárie? Pois é, Vivi, você sabe que eu fui junto com os deputados da Comissão de Direitos Humanos, com a ministra Macaé Evaristo e também com a ministra Aniele Franco, ao Complexo da Penha na quinta-feira. Passamos o dia lá, aliás, a manhã inteira lá até o início da tarde, conversando com os familiares, conversando com as pessoas que estavam muito machucadas. Depois, os outros 2 dias, a sexta e o sábado, eu passei todo ele no IML. Aliás, quinta à tarde, sexta e sábado no IML, fazendo acompanhamento das vítimas, acompanhamento daquele sofrimento todo, tentando não somente conversar com as pessoas, entender um pouquinho a partir do relato delas, mas também trabalhando junto ao diretor do IML, o doutor André, a liberação dos corpos, né? Então, assim, a gente viveu muito de perto tudo isso. E eu acho assim, sabe, Vivi, você quando abre a nossa conversa com o vídeo do governador Cláudio Castro na igreja de Santa Rosa de Lima, na Barra da Tijuca, sendo aplaudido pela comunidade, eu fico numa profunda tristeza. Eu sou um homem religioso, eu sou um homem cristão católico e me considero, né, na perspectiva macroecumênica. Acho que a gente tem toda essa diversidade. Sou frade franciscano, licenciado, né? Não exerço mais o sacerdócio, mas assim, eu tenho o espaço da igreja como espaço onde não se pode admitir uma contradição dessas. Eu ontem publiquei, que tristeza, que dor profunda, que choro que me vem, que lágrima que me desce quando vejo uma cena dessa. Porque e aí eu queria fazer um comentário, sabe, Vivi? Há uma perspectiva de que tudo vale quando se quer alcançar o poder. Há uma perspectiva de que tudo é permitido quando o poder passa para as minhas mãos. E esta é uma dimensão permanentemente contraditória à proposta evangélica. E aí eu estou falando evangélica no sentido do evangelho de Jesus ou da proposta de Jesus. Que vergonha, que tristeza que me deu ontem ao ver esse vídeo do Cláudio Castro na paróquia Santa Rosa de Lima. E aí há uma produção, e aí eu quero ligar com o que aconteceu na Câmara Federal esses dias, há uma produção de uma teologia do absurdo, que é a teologia do horror, que é a teologia, olha como parece contraditório, é a teologia da negação de Deus. Quer dizer, o estudo de Deus que nega Deus. Então, teologia que nega Deus, que nega o objeto do seu estudo. Então, assim, nós vivemos um momento muito difícil. E eu ouvi aí o Eduardo falando e vocês falando sobre os dados que a gente tem visto pelas pesquisas. É preciso a gente lembrar, e assim, o Leonardo Boff ele fala de uma coisa muito importante. Ele diz assim: cada ponto de vista é a vista de um ponto. O que nós vimos ontem, por exemplo, no Fantástico, numa visão da chacina da Penha e do Alemão, na perspectiva do olhar do Estado, é porque o ponto de vista do Estado é exatamente o ponto de vista que deve matar os pobres e proteger os ricos.
Não é à toa que Cláudio Castro e a extrema-direita no Congresso Nacional, não é à toa que negam a possibilidade do avanço da PEC da segurança pública. Eu quero afirmar, e tenho dito isso, né? Eu sou presidente da Comissão de Direitos Humanos, mas quero me afirmar, e aí fazendo até a tentativa de colocar algo à frente do outro, mas na ordem não tem diferença uma coisa da outra. Eu sou um militante de segurança pública porque sou um militante de direitos humanos. Segurança pública é um direito humano. Todo mundo tem o direito de não ser assaltado, todo mundo tem o direito de ter vida plena, todo mundo tem o direito de não tomar o coturno do policial na porta porque mora numa favela, todo mundo teria o direito de ter a segurança em qualquer região do Rio de Janeiro, como tem segurança no Jardim Botânico, em Copacabana, no Leblon, no Leme, em Ipanema. O secretário de Segurança disse: nós não temos condições de ir aos morros com a força policial. Isto é, só vão aos morros com a força policial com mandados de prisão, de busca e apreensão, que são forjados. É bom que se diga isso, porque dos 99 nomes colocados, nenhum deles estava na petição, nos mandados do Ministério Público. Então, é essa. Então, eu fico pensando nessa teologia do absurdo que justifica, né? Mata Deus e se diz amar Deus. Quero, para concluir essa primeira fala minha aqui, citar São João Crisóstomo, que é do início da igreja. Ele diz assim: não pense você que ao ignorar um pobre, que ao ignorar alguém que está sofrendo, que ao matar alguém, você vai à frente se ajoelhar para louvar a Deus. Não pense que você está louvando a Deus. Então, ontem, o que o Cláudio Castro fez foi um teatro, porque não se pode amar a Deus e matar os filhos dele. Bom dia, deputado. É um prazer receber o senhor aqui no ICL, mesmo com um tema tão difícil de tratar. Eu queria perguntar para o senhor sobre a dificuldade adicional que é falar sobre o tema de direitos humanos nesse contexto. Eu também me considero um militante de direitos humanos de vida inteira, e sempre encontrei dificuldade em tratar a correlação entre os temas segurança pública e direitos humanos, que o senhor explicou muito bem agora, que segurança pública também é um direito humano. Mas me parece que no contexto que a gente vive hoje, existe uma dificuldade adicional de falar sobre esse tema, né? Porque as pessoas estão, via de regra, e com razão, cansadas da violência urbana, cansadas da realidade que elas são expostas, e buscam um alento, ainda que seja de forma completamente absurda, a morte de outras pessoas. Eu ouvi uma entrevista essa semana de alguém que o senhor certamente conhece, do Franciérgio Goulart, que é diretor da iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial, ele dizendo que os movimentos sociais, inclusive, têm tentado pautar o debate sobre as comunidades, as favelas, as periferias, de outro ponto de vista, do ponto de vista econômico. Porque tratar esse tema com parte considerável da população, a gente viu as pesquisas, sobre o ponto de vista dos direitos humanos, é uma conversa vencida, que você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Mas talvez para conseguir as pessoas, para talvez você conseguir convencer as pessoas de que essas operações são um absurdo, talvez seja até o caso de usar outras estratégias argumentativas, incluindo esse aspecto financeiro da economia local, da economia da cidade. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse desafio de tratar sobre esse tema, em especial nesse contexto que a gente vive, deputado. Pois é, eu tenho invertido, sabe, a frase. E volto a dizer, quando eu inverto, eu não estou desmerecendo a que estava em primeiro lugar e colocando-a em segundo. Eu digo, né, que eu também sou um militante de direitos humanos de uma vida toda. Mas eu digo agora, eu sou um militante de segurança pública porque sou um militante de direitos humanos. A gente tem que sair desse foco, porque nós do campo da esquerda, nós recebemos uma pecha, um carinho que nós não merecemos ele. Nós temos que lembrar do governo do presidente Lula, dos primeiros governos, quando nós fizemos o PRONASSE, o Programa Nacional de Segurança Pública. Nós temos que lembrar que a gente lutou pelo Estatuto do Desarmamento. Nós temos que lembrar que nós também fizemos a Comissão da Verdade. Nós temos que lembrar que nós também do campo da esquerda estamos discutindo a PEC da Segurança Pública. Então, assim, nós somos militantes de direitos humanos e somos militantes da segurança pública. Mas nós recebemos uma pecha de que nós, os militantes de direitos humanos, nós defendemos bandido. Essa é uma primeira pecha, primeiro carimbo. E o segundo carimbo é que nós não gostamos de segurança pública, o que é uma insensatez.
Porque eu quero a segurança pública, mas quero uma segurança pública que respeite o morador da favela como se respeita o morador de Ipanema. Eu quero segurança pública da mesma forma que eu recebo como homem branco, que ao dirigir o meu carro sou abordado com educação por um policial numa via do Rio de Janeiro. Da mesma forma eu quero que um rapaz negro também receba a mesma cortesia de um policial que o aborde e peça seus documentos se for o caso. Então assim, eu quero segurança pública. Então nós precisamos de mudar esse foco. E a gente precisa entender, e eu quero trazer um dado do Rio de Janeiro. Eu fui vereador na capital do Rio por 4 mandatos. E nesse período, né, dos meus mandatos no Rio de Janeiro, eu trabalhei com população em situação de rua, trabalhei também com o empreendedorismo das favelas, empreendedorismo não nessa lógica neoliberal, capitalista, no sentido mais eficaz da palavra. Nós trabalhamos com a questão da moradia nas comunidades periféricas do Rio de Janeiro, trabalhamos com comércio ambulante, quer dizer, essa é uma pauta permanentemente de direitos humanos. E eu conheço bem o Rio de Janeiro, conheço as favelas do Rio de Janeiro. Nós temos hoje no Rio de Janeiro cerca de 700 favelas. Nessas 700 favelas, ontem o secretário disse, temos 1.900 favelas. Está equivocado, secretário. O senhor precisa de estudar o georreferenciamento do Rio de Janeiro. A não ser que esteja considerando o que não é toda a Zona Norte como se fosse uma favela. Não entendi a fala do secretário ontem. Nós temos cerca de 700 favelas no Rio de Janeiro, onde moram cerca de quase 2 milhões de pessoas. Essas pessoas, dado a questão econômica, essas pessoas vêm à cidade, produzem a cidade, alimentam a cidade, fomentam a cidade, fazem a economia da cidade avançar. Essas pessoas precisam ser respeitadas. E não é justo mesmo que a gente compreenda que essas pessoas merecem turno na porta e recebam como mandado de prisão ou mandado judicial. Só tem um mandado, o policial levanta a camisa ou mostra a arma ou mostra o sapato e chuta a porta. Esse não é um mandado. E aí eu queria trazer uma questão que eu considero muito importante. Se essas pessoas produzem economia, significa dizer que se elas cruzarem os braços, a cidade para. Então é preciso compreender a dignidade dessas pessoas e trabalhar para elas. Será que o Estado continuará indo ao Complexo da Penha e ao Complexo do Alemão apenas para fazer incursões policiais e para matar pessoas? O Eduardo lembrava aí do menino que teve a cabeça cortada. Eu escutei muitos relatos. Escutei relato de um pai lá no Complexo da Penha que diz que ao entrar em casa depois que abrandou, encontrou seus 2 filhos abraçados, um abraçado no outro, com um tiro na nuca que atravessou nuca e pescoço e nuca. Isso é execução. Eu ouvi uma mãe me disse que quando viu que o seu filho ia ser pego pela polícia e disse assim, vão matar meu filho, foi dentro de casa, tirou o filho e disse para o policial, eu entrego meu filho para o senhor, leve o meu filho preso, porque ele é um menino bom, é um menino novo, ele só tem 17 anos, ele vai se recuperar. E executaram o menino. Então esta é a barbárie. E aí eu volto ao início da nossa conversa. O que Cláudio Castro faz ao cantar louvores na igreja, e eu digo isso como teólogo que sou, como alguém que minimamente compreende os dados, né, as parábolas, os ensinamentos, as perspectivas, os projetos do reino de Deus trazido por Jesus de Nazaré. Eu digo, isso é farisaísmo puro, porque diz louvar a Deus, mas na verdade o mata. Diz louvar a Deus, mas na verdade o executa. As mãos sujas de sangue não são sangue de pessoas humanas. É o sangue de Deus que brota nos corpos daqueles meninos do Alemão e da Penha. É preciso dizer isso. E aí tem um dado que às vezes a gente se preocupa muito com ele, que é o dado do senso comum. E eu quero afirmar, se todas as pessoas do planeta compreenderem que de fato o Cláudio Castro está certo, que essa matança é uma matança justificável, se todas as pessoas do planeta disserem isso, eu direi não. Não há
possibilidade de concordar com a maioria. Não significa que porque tem uma maioria, porque também é uma pesquisa fabricada. Também é uma pergunta fabricada. Se perguntar para o morador da favela assim, escuta, você gosta que a polícia chute a porta da sua casa para entrar? Ele vai dizer não. E aí eu vou ter 100%. Ah, você gosta que a polícia pegue o seu filho e o execute numa mata e corte a cabeça dele e pendure numa árvore? Não. Mas a pergunta é outra. Você concorda, a pergunta mais ou menos é assim, você concorda que a ação da polícia feita no Complexo da Penha e no Complexo do Alemão, de fato, matou bandidos e pode melhorar a segurança pública na sua comunidade? Ah, sim. Porque esta é uma pergunta produzida. Então, é uma pesquisa produzida. Então, como cada ponto de vista é a vista de um ponto, o ponto de vista do governador Cláudio Castro é a chacina. Quero afirmar, olhando nos olhos da Câmara, Cláudio Castro é um governo chacineiro. É um governo chacineiro. Fui vereador com ele. Conheço bem. Cláudio Castro entrou para o grupo daqueles que fazem chacina. Quase que eu falei faxina, que é a fala do Nicolas Ferreira na Câmara dos Deputados. Deputado, perdão interromper o senhor, é que assim, o Ricardo tem perguntas ainda, a gente tem um vídeo, eu vou pedir para o senhor fazer as respostas um pouco mais enxutas para a gente dar tempo de todo mundo perguntar. Eu sei que é um tema muito importante e é importante o senhor estar aqui com a gente. Então eu queria primeiro chamar um vídeo, aproveitar, o senhor estava falando da característica... Agora eu estou orientado. Não, obrigada. O senhor estava falando, né, desse perfil do governador do Rio de Janeiro, é exatamente isso que eu queria trazer agora, e na sequência... O Ricardo já vai lhe fazer uma pergunta, vai bem ao encontro do que o senhor vem trazendo para a gente agora, né? As cenas do massacre no Rio de Janeiro ganharam as manchetes internacionais e transformaram o Cláudio Castro nessa espécie de ícone do bolsonarismo. O detalhe é que ele era um político de menor expressão até bem pouco tempo, e a gente preparou exatamente um perfil com a trajetória do governador do Rio, e eu quero trazer esse perfil, e aí depois o Ricardo já vai lhe fazer uma pergunta. Deputado, vamos lá. O condutor do maior massacre da história do Rio é um paulista nascido em Santos. Hoje conhecido internacionalmente pela chacina da Penha e do Complexo do Alemão, Cláudio Castro tem 46 anos e era uma figura do baixo clero da política fluminense até outro dia. Ele é formado em Direito pela Universidade Federal Fluminense e trabalhava como assessor parlamentar e chefe de gabinete em órgãos públicos. Era o famoso carrega-pastas, um apelido a quem não tem destaque nas repartições por onde passou. Ele foi eleito vereador pelo Nanico PSC em 2016. 2 anos depois, foi eleito vice-governador da chapa de Wilson Witzel, um azarão eleito na onda bolsonarista de 2018. Castro assumiu o governo do estado em 2020, após o impeachment do titular acusado de corrupção. Reeleito, ele deu maior poder às polícias e comandou ao menos 5 grandes chacinas, e todas com mais de 10 vítimas. A maior delas, nesta terça-feira, deixou ao menos 121 mortos. Deputado, aproveitando, eu queria fazer uma pergunta prática. Daqui para frente, o que vai acontecer? Tá? Com relação à Comissão de Direitos Humanos, qual vai ser o acompanhamento que vai ser feito a partir de agora com relação a essa chacina? E outra coisa, o senhor citou exemplos aí de pessoas que foram assassinadas, né, friamente. O senhor deu exemplo aí, pelo menos 3 exemplos para a gente. Isso é fundamental para punir um policial que faz isso, que a perícia seja independente. Existe uma proposta de emenda à Constituição que está tramitando há um tempão e está parada no Congresso Nacional, que prevê que as perícias se transformem em polícias científicas separadas da polícia civil, que o perito não seja subordinado ao delegado, porque senão tudo que o delegado fizer não vai sofrer punição, porque ele manda no perito. Eu queria que o senhor respondesse essas 2 coisas. Como é que vai ser o acompanhamento daqui para frente e com relação às perícias independentes? Isso pode ser um incentivo para essa PEC começar a caminhar? Eu acho que pode sim e deve. A Comissão de Direitos Humanos, só para lembrar, fez na última semana uma petição. E como a petição na ADPF ela só pode ser feita por partidos políticos, lá do que o Alexandre de Moraes conduz, porque era do Fachin, passou para o Barroso e voltou para o Alexandre de Moraes como relator dessa ADPF, nós fizemos pelo PT,
pelo PCdoB e pelo PSOL. A nossa Comissão de Direitos Humanos provocou essa petição para pedir uma perícia, né, uma perícia externa, uma perícia que não seja a perícia da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que nós fizemos também, nós estamos tomando, sabe, Ricardo, estamos tomando relatos, fotografias, vídeos, temos um vasto material nos cedido pelos próprios moradores do Complexo da Penha do Alemão, e nós vamos fazer um relatório junto à Comissão de Direitos Humanos. Esse relatório nós vamos apresentar às autoridades nacionais e, se nós conseguirmos, e vamos avançar para a possibilidade também de fazer uma denúncia nas cortes internacionais. E em relação ao que a gente vai à frente, eu quero aqui afirmar uma coisa, que não é uma profecia, porque profecia não é você adivinhar o futuro. Na verdade, é uma visão de futuro. Né? Na visão de futuro, eu quero dizer para vocês que em muito pouco tempo, as famílias dos 4 policiais assassinados, e quero afirmar aqui, nossa solidariedade às famílias dos 4 policiais assassinados. Esses policiais assassinados foram também culpa do Cláudio Castro. O Cláudio Castro não levou à morte apenas civis, levou à morte policiais. Um deles, inclusive, tinha 40 dias na corporação, 30 anos de idade. Então nós vamos também, assim que passar esse momento, nós vamos, como Comissão de Direitos Humanos, procurar, assim como a gente já está procurando as famílias dos civis, vamos procurar as famílias dos policiais para a gente apresentar, né, o nosso papel de seguir naquilo que é a obrigação do Estado do Rio de Janeiro, que é, de certa forma, reparar o que se pode reparar dessa chacina feita no Complexo do Alemão. Então essas são algumas ações que a gente fará pela Comissão de Direitos Humanos. Deputado, quero agradecer seu tempo com a gente. Obrigada, a gente vai seguir acompanhando também a comissão. Obrigada pelo seu trabalho, é exatamente isso que a gente precisa. Muita gente aqui no chat também agradecendo o seu tempo com a gente hoje. Obrigada, então, deputado, e bom trabalho, boa semana. Agradeço também, um abraço para vocês três e para todos que nos acompanham. Paz e bem. Obrigada. Tchau, tchau.